A 2, 2018 também, lá do tenente da Aeronáutica. No que se refere aos princípios fundamentais, a Constituição Federal, em seu artigo 1º ao 4º, ali já diz que o artigo 1º ao 4º são princípios fundamentais. Dispõe que os poderes da União são dependentes e harmônicos entre si, sendo eles o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O que está errado aqui? Lá no artigo 2º, diz que os poderes são independentes. Lembram daquele coisa que se chama check and balance? Um poder não pode depender do outro e um fiscaliza o outro. Né? Os freios e contrapesos, pessoal, mas um não é dependente do outro, é a independência funcional, política, administrativa de cada um dos poderes, certo? Então, por isso que a assertiva A está errada. B, a garantia do desenvolvimento nacional e a erradicação da pobreza e da marginalização, bem como a redução das desigualdades sociais e regionais, são objetivos da República Federativa do Brasil. E aí, pessoal, tá certo ou está errado? São desenvolvimento nacional, né? Tá lá no inciso 2 do artigo 3º. E a erradicação da pobreza, bem como a redução das desigualdades sociais, é o inciso 3 do artigo 3º. Então, essa aqui é a nossa resposta correta. Vamos ver a C. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como únicos fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho da livre iniciativa. Professora, isto é cópia do artigo 1º. Não, não e não. Olhem só para mim. Por que eu digo não, não e não? Porque não são os únicos fundamentos. Lá no artigo 1º diz assim, ó. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, mas não diz que são os únicos, pode ter outros fundamentos, certo? Então, o que está errado aqui tem como únicos. Viram? É uma palavrinha, pessoal. Então, está errada C. D. Os princípios que regem a República Federativa do Brasil nas relações internacionais, quando fala isso, o que vem na cabeça de vocês? Artigo 4º. Conforme dispõe o artigo constitucional, são independência nacional, prevalência dos direitos humanos, pluralismo político, acho que tem alguma coisa que não está certa aqui, autodeterminação dos povos, não intervenção e igualdade entre os estados. Vocês acham que estão todos corretos? Não, pessoal, o pluralismo político é um dos fundamentos, está aqui, ó, pluralismo político, e não é lá os recos lá, certo? Então, a nossa resposta correta, qual é que está certa aqui? É a letra B de bola. Fechamos a questão número 2. Vamos para a questão número 3. Aspirante da Polícia Militar. Assinale a alternativa correta. Em sua obra conhecida, O Espírito das Leis, Montesquieu efetuou o seguinte arrazoado. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais ou dos nobres ou do povo exercesse esses 3 poderes, o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou divergências dos indivíduos. Do Espírito das Leis, São Paulo, Difusão Europeia do Livro, 1962, volume 1, página 181. Professora, o que a senhora me vem com isso? Eu nunca ouvi falar, isso não cai na minha prova, por que a senhora está falando? Calma, calma, vocês vão ver que cai. Olha aqui, do raciocínio empreendido pelo escritor,
veio a ser estampado na Constituição do Brasil em seu artigo 2º, texto legal que disciplina. O que eu falei para vocês que nós temos no artigo 2º da Constituição? Separação de poderes. Então, o que disciplina o nosso artigo 2º? Separação dos poderes. E esta obra de Montesquieu refere-se a isso, pessoal. Quem é do direito sabe, a gente estuda lá dentro do direito o espírito das leis e sabe que é a separação dos poderes, que foi a separação da república com a monarquia e tudo aquilo mais, que o Estado deixou de ter tanto poder, coisa assim, certo? Vamos lá, então, para responder essa questão. O princípio da separação dos poderes do Estado, prevendo sua independência e harmonia, o que diz o artigo 2º? Vem para a tua Constituição, assinala, risca. São poderes da União independentes e harmônicos. Então, eu preciso saber que estes aqui, eles são independentes, mas harmônicos, certo? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. O princípio da separação dos poderes do Estado, prevendo sua independência e harmonia. Parece estar correto. O que eu botei aqui? Separação de poderes. Poderes do Estado. B. A regra da divisão dos poderes do Estado. Não, a divisão dos poderes do Estado é outra coisa, pessoal. Sua independência e harmonia. Não, é separação dos poderes e não a divisão de poderes. O princípio da separação de atribuições do Estado. As atribuições são o que o Estado deve fazer? Não, também, bem como sua interdependência. Aqui a divisão dos poderes do Estado é a divisão lá entre União, Estados, municípios, que é visto lá, divisão de poderes está aqui, ó. É o título 4, tá? Organização do Estado ali, título 3, certo? A forma de separação das funções do Estado, não. Na última prova de vocês caíram as funções, lembra? Funções típicas e atípicas de cada poder, que a gente viu numa aula a resolução daquela questão. Então, seria isso, mas não é. A hierarquia entre os poderes do Estado, outorgando ao Estado o poder de polícia para julgamento dos crimes ou divergências entre indivíduos, nada. Loucura. Então, aqui, pessoal, é o princípio da separação dos poderes. Era só ver a letra da lei, certo? Então, letra A é a resposta correta da questão número 3. Sei que essa é mais chatinha, mais difícil. Mas, numa prova, quando o examinador vai elaborar a prova, ele sempre bota assim, uma bem difícil, uma grau médio e uma fácil. Certo? Então, vocês têm que fazer questões fáceis e fazer questões mais difíceis, para vocês irem aprendendo e raciocinando. Caso caia na prova, vocês já sabem. Um dos examinadores de vocês, ele foi meu orientador na minha pós-graduação, o Vladimir. E ele é muito exigente, ele me exigiu muito no meu trabalho. E eu sei que ele ele estuda muito. Então, ele vai nesses sites de questões e, com certeza, se for ele um dos examinadores da prova, vai ser um alto grau essa prova. Vai ter um alto grau de dificuldade. Ainda, quarta questão. Vamos lá. Também aspirante da polícia. Entende-se como Estado democrático de direito a organização política em que o poder emana do povo, que o exerce apenas por meio de representantes escolhidos em... Isso aí, pessoal, está lá no parágrafo único, certo? Do artigo 1º. A gente vai ler agora, venham comigo. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos diretamente, representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Então, aqui, pessoal, por aqui, ó, aqui em cima, ó, parágrafo único do artigo 1º, tá?
O que nós temos ali? Todo o poder emana do povo. Então, o poder vem do povo. Que o exerce por quem? Por quem é exercido esse poder? Ele é exercido pelo povo ou por representantes. E como é exercido isso? Nós vamos ver lá no artigo 15, eu acho que é quando nós vermos direitos políticos, tá? 14. Diz assim no artigo 14. Então, eu tenho mais artigo 14. Diz assim: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Certo? Isso aí que diz o artigo 14. Então, nós vamos analisar. O poder emana do povo, tá certo. Que o exerce apenas por meio de representantes? Não, ele, povo, pode exercer diretamente. Então, essa aqui já está errado, tá? Vamos ver o resto. Escolhidos em eleições livres e periódicas, mediante sufrágio universal, voto direto e secreto. Aqui nós só temos voto direto e secreto, universal, com valor igual para todos, tá? Com exercício de mandatos periódicos. Então, está errada a primeira. B, o poder emana do povo, certo? Vamos fazer por partes. Que o exerce diretamente, certo? Mediante consulta popular em plebiscito e referendo, mas ele só não exerce diretamente. Ele exerce diretamente ou por meio de representantes. Então, está errado aqui, não pode ser essa. O poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes. Até aqui, correta, certo, é isso mesmo. Escolhidos em eleições livres e periódicas, certo? Mediante sufrágio universal e voto direto e secreto, para o exercício de mandados periódicos. Certo, pessoal? É uma conjugação do parágrafo único do artigo 1º com o artigo 14 da Constituição Federal, certo? E aí, por que está errado? O poder emana do povo, sendo exercido diretamente ou por meio de representantes. Até aí está certo. Escolhidos em eleições livres e periódicas, certo? Mediante sufrágio universal, certo? E voto direto, secreto ou não. Nós não temos mais voto livre no Brasil, aberto. Lembra? Antigamente, lá no período dos feudais e coisa, quando o Estado governava, nós tínhamos voto aberto, né? Então, aqui está errado por isso. O voto é secreto. Então, a nossa resposta correta é a letra C de casa.